Olá, meus alunos do quarto ano, meus alunos queridos, com saudade. A tia Dalva veio aqui hoje mais uma vez fazer uma videoaula para vocês. Espero que eu esteja ajudando vocês em casa. Espero que vocês estejam gostando da explicação. Espero que vocês estejam compreendendo a matéria. Se tiver dúvida, pode mandar recadinho para a tia, que a tia vai responder assim que possível, certo? A nossa aula de hoje vai ser sobre geografia, ok? Nós vamos falar um pouquinho de geografia. O que nós vamos falar na aula de hoje? Das regiões do Brasil. Por que essa divisão, se somos todos brasileiros? Essas divisões são baseadas em aspectos estudados pelo IBGE. Lembra do IBGE, que nós já havíamos falado em sala de aula? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estuda o comportamento, como as pessoas se locomovem dentro daquela região, clima, relevo, as atividades econômicas, as atividades culturais. Baseado em tudo isso, o IBGE determinou que são 5 as regiões do Brasil. Quais são essas regiões? Vamos lá? Quem sabe me falar? Vou dar um tempinho. Falem aí. Isso mesmo. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nessa aula, nós vamos estudar as características de cada região. Um pouquinho das características de cada região. Vocês sabem qual região nós estamos? O estado, vocês já sabem, né? Nós estamos no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo pertence a qual região brasileira? Quem sabe me dizer? E uma característica da nossa região? Alguém sabe me falar? Quais são os estados que compõem a região que nós estamos inseridos? Quem sabe me falar? Bom, se vocês não souberem responder nenhuma dessas perguntas, tudo bem. Nós vamos estudar tudo isso na aula de hoje. Agora, quem soube responder a maioria, parabéns. Joinha. Se estivesse na sala de aula, agora vocês iam ganhar um joinha. Mas, já que está só virtualmente, vamos lá. Tá valendo. Joinha para vocês, tá bom, gente? Então, a divisão do Brasil, a divisão regional do Brasil, se dá através do estudo dessas características que eu falei. As características naturais, as características socioeconômicas e as características sociais, as características culturais de cada uma, certo? Então, nós vamos começar agora. A tia Dalva vai mostrar um videozinho curtinho para vocês, que vocês vão ver que são algumas imagens da primeira região que nós vamos estudar, que é a região norte. Observem o vídeo aí que a gente já volta, certo? E aí, gostaram do videozinho? Eu gostei. Então, eu acho assim, vocês viram que no vídeo tem muitos elementos da região norte, certo? Então, nós vimos ali que tem os estados que compõem a região norte. Quais são os estados que compõem a região norte? São 7 estados. A gente vai falar com vocês aqui todos os estados que compõem a região norte. São os estados do Acre, do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, certo? Você lembra que Tocantins foi um estado criado há pouco tempo? Mas ele faz parte da região norte. E vocês viram nas imagens que nós temos um rio enorme ali, que é o rio Amazonas, que é o rio que tem o maior volume de água e é um dos rios mais importantes de todo o mundo. E a nossa floresta amazônica também é uma das florestas mais importantes do mundo. Então, vale a pena ressaltar um pouco da importância de cuidar. E é na região norte também, gente, que está a maior comunidade indígena do Brasil, certo? Então, a população da região norte, ela é uma mistura, ela é a miscigenação de povos, né? Então, temos muitos portugueses ali, temos os indígenas, tem os quilombolas, então, e eles vivem em comunidades, algumas pessoas vivem nas comunidades ribeirinhas, certo? O que essas comunidades ribeirinhas? São próximas aos rios.
A tia tem uma imagem para mostrar para vocês as comunidades ribeirinhas. Eu vou mostrar aqui, só um minutinho, tá bom? Aqui, ó, aqui nós temos, ó, os ribeirinhos da Amazônia. Povos ribeirinhos ou ribeirinho é habitante tradicional das margens dos rios. Estes vivem com as condições oferecidas pela própria natureza, adaptando-se aos períodos da chuva. Então, vocês podem ver que as casas aqui, ó, elas ficam suspensas. Elas são construídas em cima dessas palafitas aqui, ó. Por quê? Porque quando chove muito, a água do rio aumenta, então tem como proteger essas casas, certo? Muito bem. Essa imagem era só para vocês terem uma ideia de como vivia alguma da população dessa região norte, ali próximo aos rios na Amazônia, ok? Agora, para fazer uma aula mais completa, tudo, vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos ler junto o livro, a apostila de vocês, e a tia Dal vai dando as explicações, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês a apostila de vocês, tá? Vou ficar aqui no cantinho, ó, tô aqui, certo? Essa aqui foi a introdução, que eu expliquei as diferenças das regiões, tudo, por que é dividido. Agora vamos saber um pouquinho sobre a região norte. Essa página aqui, a tia vai deixar, que depois a tia está pretendendo fazer uma surpresinha para vocês. Vamos ver se dá certo. Ó, região norte. A região norte, acompanham comigo aí, eu vou voltar e vocês acompanhem comigo aí na apostila de vocês. Se tiver dúvida, agora sim, pode passar o lápis embaixo, ver as palavras que vocês não compreenderam e depois me perguntem ou procurem no dicionário se for apenas uma palavra, mas se for alguma parte da explicação que vocês não me entenderam, pode me perguntar depois. É na apostila de vocês na página 197. Região Norte. A região Norte é a mais extensa das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 3,8 milhões de quilômetros quadrados, e compreende os seguintes estados. A tia já falou, mas vamos repetir. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Eu não conheço nenhuma cidade, nenhum estado da região norte. Eu não sei se algum de vocês conhece. Conhece? Seria bem legal a gente, vocês compartilharem, falar do que vocês gostaram, que vocês viram lá, que é muito diferente da nossa região. Eu só conheço a região norte através de livros, vídeos, de estudo, mas eu nunca fui lá, certo? Então não dá para falar para vocês qual é a sensação de estar nessa região. Aspectos naturais. O relevo da região norte é composto de planaltos, planícies e depressão. Em relação à hidrografia, destaca-se o rio Amazonas, o maior em extensão e volume de água do mundo. Vocês lembram que a tia falou para vocês antes a importância do rio Amazonas? Está aqui na apostila de vocês, ressaltando justamente isso. O clima predominante da região é equatorial, com chuvas em grande volume e bem distribuídas e temperaturas médias anuais entre 24 e 27 graus Celsius. Então, não é tão quente quanto aqui, mas como chove muito, a sensação de clima abafado é muito grande nessa região. Por isso, a vegetação é caracterizada pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que sofre com problemas como desmatamento, decorrente da expansão da agropecuária e da exploração da madeira. Gente, infelizmente, tem gente que desmata só para plantar, para fazer daquela região, daquele pedaço de terra, um outro cultivo. Não seria o caminho certo. O caminho certo seria procurar uma área que já não tem uma vegetação nativa, mas infelizmente isso acontece. E a gente tem que ter consciência e cuidar da nossa floresta. Vamos falar agora dos aspectos, das características humanas, sociais e culturais das pessoas que vivem na região norte. A população da região norte é de aproximadamente 17 milhões de habitantes e é formada pela miscigenação, a mistura de diferentes povos, entre eles os indígenas, os europeus e principalmente os portugueses. Muitos desses habitantes, conhecidos como os ribeirinhos, residem às margens dos rios, que são a principal via de transporte. A tia já mostrou para vocês como vivem os ribeirinhos, né? E eles têm ali o rio Amazonas, como é um rio com um grande volume de água, que navega por ali balsas, navega por ali pequenas embarcações, então eles se locomovem de um lugar para o outro através do rio mesmo, tá, gente? E é nessa região que está a maior concentração da população indígena do Brasil. Essa região destaca-se pela forte presença indígena e pela presença dos quilombolas, que vivem em comunidades. As principais comunidades quilombolas estão localizadas no Amazonas e no Pará, que é um outro estado que faz parte da região norte.
Com a lupa na mão, pesquise e registre em seu caderno imagens, informações sobre as manifestações culturais significativas da região norte. Gente, eu quero que vocês façam essa pesquisa e registrem no caderno de vocês direitinho, que na próxima aula a tia vai falar com vocês sobre isso, ok? Bem, meus queridos, então antes de encerrar a nossa explicação sobre a região norte do Brasil, eu quero explicar para vocês, que eu passei ali e não expliquei, eu quero voltar a explicar para vocês, que a região norte, ela tem, na sua formação, os povos indígenas, portugueses, os quilombolas. Os quilombolas são descendentes de escravos que fugiam das suas fazendas, dos seus senhores, e se escondiam nos quilombos. Então, esses quilombos foram crescendo, se transformaram. As pessoas que moram nessas comunidades hoje são conhecidas como quilombolas, certo? Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido compreender, conhecer um pouquinho das características da região norte. Então, a tia Dalva espera ter ajudado muito, mas lembre-se, precisou, entre em contato, certo? Muito obrigada, beijinho para vocês, até daqui a pouco. E aí, meus amores, tudo jóia? Já dava tirar o óculos de novo que tá dando reflexo aqui na tela. Agora nós vamos conhecer um pouquinho das características da região Nordeste. Quem já foi no Nordeste? Quem conhece? Quem sabe me falar um estado, uma cidade, alguma característica da região Nordeste? Essa região a tia já conhece, tá? Então a tia pode falar um pouquinho mais para vocês. A região Nordeste, ela é formada por 9 estados. Nós vamos ver na apostila de vocês daqui a pouquinho qual que são esses estados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que mostrou um pouquinho da região Nordeste, as características como imagens, relevo. Então, nós vamos estudar agora, nesse momento, a região Nordeste do nosso país. É uma região que leva muitos e muitos turistas para lá, certo? É uma região que o comércio, a economia dessa região é basicamente feita pelo turismo. Só que é uma das regiões mais secas do nosso país também, certo? É uma das regiões que sofre mais com a falta de chuva, a falta d'água. É uma região muito castigada por esse motivo. Então, nós vamos fazer agora a leitura do livro. A tia vai acompanhando com vocês na apostila, na página 198, certo? Eu acho que eu falei a página errada, a página de abertura. Acho que eu falei a página 196. Mas agora, é só vocês acompanharem comigo a explicação sobre a região Nordeste na página 198. Agora eu tenho certeza. Vamos lá? A tia vai colocar o livro de vocês aqui para a gente fazer a leitura junto. Combinado? Região Nordeste. A região Nordeste possui... Peraí, deixa eu mudar meu rostinho para cá. A região Nordeste possui uma área aproximadamente de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Você já dá para observar que ela é bem menor que a região Norte. A região Norte possui 3,8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, é um estado bem menor. Olhando os mapas, fica claríssimo, certo? Se você pegar
o mapa da região norte, o mapa da região nordeste, dá para perceber muito bem a diferença. Vou pegar aqui e mostrar para vocês, só para vocês entenderem, ó. A tia vai colocar aqui para vocês. Ó, esse é o mapa da região norte. Ó, aqui é o Brasil todo. Olha tanto que apenas esses 7 estados correspondem em relação ao tamanho do Brasil. Então, vocês veem que é uma região bem grande. Agora, vamos aqui para a região nordeste, ó. Aqui é o mapa da região nordeste. Olha aqui. São 9 estados, mas é uma região bem menor em extensão territorial do que a região norte, ok? Então, vamos voltar para a nossa aula? Então, vamos lá. Agora a tia vai colocar a apostila de novo para a gente voltar para a apostila. Ó, a região Nordeste possui uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados e compreende os estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Vocês lembram que a tia Dalva falou que conhece um pouquinho dessa região? A tia Dalva conheceu o Rio Grande do Norte. Tive uma oportunidade de ir lá. É lindo, vale a pena. Mas vamos conhecer os aspectos naturais. Ó, o relevo da região Nordeste é composto de planaltos, planícies e depressões. Em relação à hidrografia, como a gente está falando de hidrografia, rios, gente, a gente está falando dos rios que compõem, que fazem parte dessa região. Destaca-se o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas, e deságua no Oceano Atlântico após percorrer 2.800 quilômetros aproximadamente. Gente, a tia vai até voltar um pouquinho para a tela principal para explicar para vocês a importância desse rio. Olha, o Rio São Francisco, ele é conhecido na região Nordeste como o Velho Chico. Por que ele é conhecido como na região Nordeste por isso? Porque a maioria dos estados da região Nordeste depende das águas do Rio São Francisco. Não é depende só para ter, não, é para sobreviver. E ele tem proporcionado um avanço nas atividades agrícolas e gerando renda para muitas famílias dessa região. Hoje em dia, eles fazem a transposição do Rio São Francisco, faz com que a água chegue a determinadas regiões que antes não existia, era seca pura. Então, na região Nordeste, por incrível que pareça, por mais que o clima seja seco e com chuvas escassas, nós temos produções de uva, de manga, de várias outras culturas que só é possível graças às águas do Velho Chico. Então, é um rio de extrema importância na região Nordeste, certo? Agora a tia vai voltar lá com vocês para a apostila, que eu queria dar uma paradinha só para falar do Velho Chico. Ele é realmente fora de série. Então, vamos lá. O clima predominante é tropical semiárido, que apresenta temperaturas médias em torno de 27 graus e precipitação de chuva entre 500 e 750 milímetros anuais. Gente, isso é muito pouco. Muito pouco. Só no mês de fevereiro, que nós tivemos um mês bem chuvoso aqui em Guaíra, vocês lembram? Choveu quase todos os dias. Choveu muito mais de 1.000 milímetros aqui. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto chove pouco na região Nordeste. Por isso que o clima é tão seco. Por isso que a terra é tão castigada, certo? Devido à falta de chuva na região, muitos rios secam. Na vegetação, o destaque é a caatinga, uma formação adaptada à falta de chuva, que tem como principais espécies o xique-xique e o mandacaru. Aqui, ó, então aqui nós temos imagem do Rio São Francisco e aqui a imagem do xique-xique, uma espécie de caatinga. As características humanas, sociais e culturais da região Nordeste. A população da região Nordeste é de aproximadamente 50 milhões de habitantes. Gente, vamos observando uma coisa? Lá no Norte, que tem quase o dobro de extensão, que a região é maior, tem quase o dobro da extensão. Peraí que a tia vai voltar aqui para a tela. Lá no Norte, que tem quase o dobro da extensão de terra, que é a região Nordeste, tem 17 milhões de habitantes. E na região Nordeste, que é a metade, tem quase 50 milhões de habitantes. Então, para você ver, a região Norte é uma das regiões com menor densidade populacional do Brasil. Tem menos gente morando na região Norte, certo? Vamos voltar para o nosso livro.
É marcada por as características humanas, sociais e culturais. A população da região Nordeste é de aproximadamente 50 milhões de habitantes e é marcada por uma grande diversidade cultural, porque a base de sua composição foi a mistura entre indígenas, africanos e europeus, resultando em uma riqueza cultural que dá identidade à região, sendo conhecido em todo o Brasil e em outros países. Assim como na região norte, os quilombolas estão presentes na região nordeste, em quilombos como o de Viana, no Maranhão, e de Rio das Rãs, na Bahia. O quilombo dos Palmares, que não existe mais, localizava-se em Alagoas, e era o mais importante do Brasil, porque se tornou o símbolo da resistência do africano. A região apresenta os menores índices de qualidade de vida, se comparada com as outras regiões. Como exemplo dessa realidade, pode ser citada as elevadas taxas de mortalidade infantil, o analfabetismo, tá, gente? Influenciada por indígenas, africanos e europeus, a cultura nordestina é bem diversificada. Entre suas principais manifestações culturais, destaca-se a literatura de cordel, danças como maracatu, frevo pernambucano, bumba meu boi, chachado, forró e tambor de crioula no Maranhão. Artesanato, culinária, carnaval e festa junina. Gente, diz que a região Nordeste é a região mais alegre do Brasil, embora é a região que tenha mais problemas socioeconômicos, índice de mortalidade, índice de analfabetismo, porque, gente, é uma região que é difícil a economia fluir. Agora, com a tecnologia, com as águas do Rio São Francisco, algumas regiões que antes só existia a agricultura que as pessoas plantavam para comer, não existia nenhuma atividade econômica possível de ser realizada ali, certo? E ainda existe muitas cidades, muitos espaços que é só plantar para comer. Então, às vezes, dá para plantar e dá para colher o que dá para alimentar a família toda. Às vezes, não. É o que gera essa desigualdade. Mas também o povo nordestino é o povo mais alegre do mundo. As melhores festas estão localizadas no Nordeste. Eles têm influência de africanos, influência de europeu, influência de indígenas. Então, eles dançam, eles fazem festa para tudo, certo? Então, essas são as características culturais da região Nordeste. A festa junina começou na região Nordeste, depois avançou para outras regiões, mas são muitas as culturas. O Nordeste é muito rico de cultura. Na literatura tem o cordel. O cordel é um tipo de literatura encantador, certo? Se der, a tia não promete, mas vamos pôr uma literatura de cordel aqui no finalzinho desse vídeo para vocês, certo? Gente, agora vamos voltar aqui lá no livro de vocês, só para a gente ver uma atividade para vocês fazerem. Ó, mão na massa. Procure sobre a região Nordeste, procure no caça-palavras o nome do rio mais importante. A Dalva falou esse rio aqui bastante, hein? Qual que será? O clima predominante. A formação vegetal. O que nasce da terra ali, né? Então, procura aqui. Facílima. Com a lupa na mão. Faça uma pesquisa na internet e observe como são os folhetos de literatura de cordel. Em seguida, na página 35 do material de apoio, use a sua criatividade para criar sua versão desse tipo de literatura. Para isso, elabore um título e um desenho para compor sua capa de folheto de literatura de cordel. Vocês vão observar que depois a literatura de cordel ela é feita, então tem uma capa, tem todos os desenhos. Então vamos ver quem consegue fazer alguma coisa bem bonita. No final dessa aula eu vou dar uma introdução para vocês, eu vou deixar um exemplo de literatura de cordel e algumas imagens para vocês poderem estar caprichando de vocês, certo? Deixa eu voltar aqui para a gente se despedir de maneira legal. Gente, essa aula foi um pouquinho sobre a região Nordeste. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham descoberto coisas assim que vocês não sabiam, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais essa região que é tão castigada, mas ela é tão rica, tão linda também, por outro lado, que vale a pena conhecer um pouco mais, tá? A tia Dalva fica por aqui, daqui a pouco eu volto para falar sobre a região Centro-Oeste. Vamos pensando aí, quais estados compõem a região Centro-Oeste? Quem sabe me falar? Pensa aí que eu já volto e falo para vocês. Beijo!
Souberam me responder? Quem sabe me falar algum dos estados da região Centro-Oeste? E quantas unidades federativas nós temos na região Centro-Oeste? Será que tem mais unidade do que estado? Então vamos começar nosso papo por aqui? Quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste? São 3 estados e 4 unidades federativas. Então, se eu perguntar quantos estados compõem a região Centro-Oeste? 3. Quantas unidades federativas? 4. Por quê? Brasília está inserida na região Centro-Oeste. Brasília fica no estado de Goiás, que está inserida na região Centro-Oeste. Certo, gente? Então, vamos lá. A gente vai fazer a leitura para conhecer as características naturais, as características culturais e as características socioeconômicas da região Centro-Oeste. Lembra para vocês que eu já falei na introdução? Onde fica o maior celeiro agrícola do Brasil? A maior produção de grãos, certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho das características dessa região. Algum de vocês já foram na região Centro-Oeste? Conhece algum estado dessa região? Eu já fui em Goiás. Acabei falando no estado da região. E algum de vocês já foram em algum estado dessa região? Então vamos conhecer um pouquinho mais, vamos ler a apostila junto comigo para a gente estar explicando, certo? Tchadá vai colocar aqui na apostila de vocês. Só um minutinho. Estamos aqui na apostila, na página 200. Então, região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda mais extensa das 5 regiões. Qual que é a primeira mesmo, gente? Qual que é a primeira mais extensa? Será que a gente já estudou? Quem sabe me falar? Sim, é região Norte. Quem falou região Norte já acertou. Ó, joinha aqui. Quem não falou, dá uma olhadinha lá nos mapas de novo, tem aí nos vídeos, dá uma olhadinha na apostila que vai descobrir, certo? Mas a gente já falou sobre isso. Tenho certeza que vocês acertaram. A região Centro-Oeste é a segunda mais extensa das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Apesar de ser a segunda, gente, olha como ela ainda é bem menor do que a primeira, né? Ela é bem menor do que a primeira. O Amazonas é uma região enorme. Corresponde os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Lembra que eu falei para vocês que são 3 estados e 4 unidades federativas? Olha o Distrito Federal aí. Onde se localiza Brasília, a capital do Brasil. Brasília, cidade planejada, cidade que foi construída para ser a sede do governo brasileiro. Vocês lembram disso? Brasília fez aniversário agora, dia 21 de abril. Vocês estão muito tempo em casa, eu tenho certeza que vocês assistiram sobre isso na televisão. Vamos conhecer os aspectos naturais da região Centro-Oeste? O relevo é formado por planaltos e planícies, das quais destaca-se a planície do Pantanal, a maior área alagável do mundo. Na hidrografia, o destaque é o rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, atravessa o estado do Mato Grosso do Sul e deságua no rio Paraná, com extensão territorial de 2.621 quilômetros. Outros rios importantes são o Paraná, o Corumbá e o Paranaíba e o Araguaia. Certo, gente? Então, esses rios compõem a hidrografia da região Centro-Oeste. O clima predominante da região é tropical, que apresenta 2 estações diferentes. O verão, que é a estação chuvosa, e o inverno é mais seco. Geralmente, no inverno, na região Centro-Oeste, gente, ocorrem muitas queimadas, tá? Então, a gente sempre vê noticiando no jornal as queimadas nessa região, geralmente ocorrem no inverno, porque a área fica muito seca. As temperaturas variam entre 20 e 25 graus. No norte do estado de Mato Grosso, atua o clima equatorial, um clima parecido com a região norte. O cerrado é a vegetação predominante da região Centro-Oeste, caracterizado por apresentar troncos retorcidos, cascas grossas e raízes longas, adaptada à procura de água no subsolo. Na porção norte do Mato Grosso, concentra-se a floresta amazônica. Então, aqui nós temos uma imagem da Chapada dos Veadeiros, que compõe a região Centro-Oeste. Agora vamos falar um pouquinho das características humanas, sociais e culturais. Como vivem, quais os costumes das pessoas que vivem nessa região? A população da região Centro-Oeste é de aproximadamente 16 milhões de habitantes, a menor entre as regiões brasileiras. Sua população é formada pela mistura de africanos, indígenas e europeus. Gente, quase todas as regiões, quase todas não, todas as regiões do Brasil vai ser uma mistura de povos, tá? Porque o Brasil foi colonizado, então nós tivemos a vinda dos portugueses, a vinda dos africanos, os indígenas já estavam aqui,
certo? Então, essa mistura de povos que formou a população do Brasil. Cada região, às vezes, tem uma incidência maior de europeus, ou de africanos, ou de indígenas, o que gera as características culturais da região, diferenciando uma das outras também, certo? Entre os tipos humanos característicos, destaca-se o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás e os garimpeiros, e a influência no Distrito Federal da população da região sul, como paranaenses, gaúchos e nordestinos que se deslocaram para a região para servir de mão de obra na construção de Brasília. Nós já estudamos que Brasília foi uma cidade planejada, que as obras começaram do zero, que ele só tinha o espaço em que eles queriam construir a capital do país. Então, veio gente para trabalhar em Brasília de todos os estados, tá, gente? De todas as regiões, principalmente da região sul e do Nordeste. A presença de indígenas é marcante na região, porque nela habitam várias tribos localizadas em parques indígenas. Parques que têm a proteção do governo, de órgãos específicos, para que ali só habitem indígenas, tá? Então, ali não pode ser explorado nada. Essas são as características dos parques indígenas, como a do Xingu, no Mato Grosso, e em reservas indígenas, como a dos Chavantes, no Mato Grosso também. No estado de Goiás está a maior comunidade quilombola do Brasil. Nós vimos quilombola lá na região norte e voltamos a ver aqui na região centro-oeste. Quilombola, gente, são os descendentes daqueles escravos que fugiam dos senhores na época da escravidão tal, e fugiam para os quilombos. Então, eles formavam ali a comunidade e esses descendentes foram ficando e hoje são conhecidos como os quilombolas, certo? Quem mora lá hoje já foi escravo na vida? Não. A escravidão do Brasil acabou em 1888. Então, não foi escravo mais. Certo, gente? A maior comunidade quilombola do Brasil é a dos Calunga, que abrange a área dos municípios de Monte Alegre, Teresina e Cavalcante, certo? No que se refere aos indicadores sociais, os melhores resultados são do Distrito Federal. O que é indicadores sociais, gente? É o nível social, econômico das pessoas. Então, os melhores indicadores estão em Brasília, ok? No Distrito Federal. Nos estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, os indicadores sociais não são tão favoráveis assim. A cultura do Centro-Oeste é bem diversificada, pois recebeu influência principalmente de indígenas, os sulistas, que vieram da região sul, paranaenses, gaúcho, paulistas, mineiros, paraguaios e bolivianos. Entre as principais manifestações culturais, destaca-se a cavalhada e o cururu. Tá? Eu quero que vocês realizem uma pesquisa indicando que tipo de manifestação cultural que é essa. É religiosa? É uma comida? É um prato típico? É uma dança típica? Vocês vão fazer uma pesquisa. Eu vou explicar com a lupa na mão aqui, depois a gente volta para a página principal para te explicar direitinho o que a tia quer, tá? Ó, vocês vão fazer duas pesquisas sobre essas manifestações culturais, a cavalhada e o cururu, e vai fazer uma pesquisa e registrar no seu caderno outras características do Pantanal mato-grossense, como a época em que ocorrem as cheias, período em que ocorre a seca, principais animais da região, se lá tem época que tem muita água e tem época que não tem água de jeito nenhum, quais animais se adaptam melhor a esse tipo de clima? Então, vocês vão pesquisar e vão responder. Como ocorre o transporte de gado durante a cheia? Lá tem muito gado. A gente sabe que lá é o celeiro agrícola, que lá tem muito gado, que a agropecuária lá é muito bem desenvolvida. Então, como que ocorre o transporte de gado durante a cheia? Se tem a maior área navegável do mundo também, né? E algumas imagens interessantes. A Tia Dalva já disponibilizou algumas imagens para vocês no começo da unidade, no começo da explicação, e vocês vão buscar outras. Vamos para a nossa página total para me explicar. Então, a explicação para vocês da região centro-oeste foi dada. Na tarefa, que eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a cavalhada e sobre o cururu, além de responder com a lupa na mão no caderno, é para vocês fazerem no caderno cabeçalho, colocarem a data, certo? Tudo certinho. Faça no caderno de geografia mesmo. Vocês não estão com o caderno de tarefa? Faça no caderno de geografia. Não se esqueça de caprichar na letra, parágrafo, ponto final nas frases e colocar o enunciado. A primeira atividade, qual que vocês vão fazer? A pesquisa sobre a cavalhada. Então, fala pesquisa solicitada pela professora através da videoaula do dia tal. Acabou de fazer a pesquisa? Quer fazer um desenho? Quer fazer uma imagem? Ótimo. Aí vai trabalhar com a lupa na mão.
com a lupa na mão, atividade da apostila, página tal. Aí vai copiar as perguntas e responder no caderno. Cópia feita a caneta, resposta feita a lápis. Não se esqueçam disso. Gente, vou parar por aqui na região centro-oeste. Daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouquinho da região sudeste. E aí, o que vocês sabem da região sudeste? Pensem aí. Só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta e fala sobre ela, ok? Beijo, tchau, tchau. E aí, pensaram um pouquinho? Conhece a região sudeste? Gente, a região sudeste é a região que vocês estão mais familiarizados. Por quê? É justamente a região em que nós estamos inseridos dentro do Brasil, certo? É a região em que fica o nosso estado. Qual que é o nosso estado? Estado de São Paulo. E quais outros estados pertencem à região sudeste? Vamos lá, quem sabe me falar? Então, são 4 estados que compõem a região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá? Então, até agora estava fácil, vocês provavelmente já sabiam sobre isso. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais dos aspectos naturais da nossa região? Como que será que é o relevo da nossa região? O clima? Vamos ver? Vamos descobrir? Então, eu vou abrir o livro aqui com vocês e vou fazer a leitura, tá bom? Carinha para cá. Oiê. Ó, região Sudeste. A região Sudeste tem uma área de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados e compreende os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá vendo como a área da nossa região é bem menor à área da região Norte, por exemplo? Só que aqui é onde concentra o maior número de pessoas, tem a maior densidade populacional do Brasil. Maior número de gente morando na mesma região é na região Sudeste, certo, gente? Aspectos naturais. O relevo é formado basicamente por planaltos e planícies. Entre os principais planaltos destaca-se o Atlântico, no qual aparecem muitas serras, como a da Mantiqueira e do Espinhaço, entre outras. No que se refere à hidrografia, destaca-se o rio Paraná, formado pela junção dos rios Paranaíba e Grande, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O clima predominante na região é tropical de altitude, caracterizado por temperaturas médias anuais de 18 graus Celsius e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com uma média de 1.500 milímetros anuais. No norte de Minas Gerais, na região do Vale do Rio Jequitinhonha, o clima atuante é tropical semiárido. A Mata Atlântica é a vegetação prevalente da região sudeste, apesar de ter sofrido intenso desmatamento. Ela possui árvores altas que se adaptam à intensa umidade. No norte de Minas Gerais, devido à atuação do clima tropical semiárido, prevalece a vegetação de caatinga. E no sul do estado de São Paulo, aparece a araucária. Lá no sul, lá pertinho de outra região. Por isso que a araucária já está aqui como no sul do estado de São Paulo. Ok, gente?
Então, nós vimos que na região sudeste, nós conhecemos um pouco dos aspectos naturais, da geografia, do relevo. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho dos aspectos culturais, socioeconômicos, da parte das características humanas da região sudeste. Vamos lá? A tia está acompanhando aqui com vocês pela apostila. Se vocês acharem mais fácil, vocês lerem a apostila e a tia fazer só a explicação, não tem problema. Eu acho que assim fica mais fácil vocês estarem me acompanhando. Características humanas, sociais e culturais. A região sudeste é que apresenta o maior número de habitantes das 5 regiões. Eu já havia comentado isso com você, apesar de ser uma região bem pequena em relação à região norte, é aqui a maior concentração de pessoas, tá? Com aproximadamente 87 milhões de habitantes. Assim como nas demais regiões brasileiras, a população da região sudeste foi formada pela mistura de muitos povos, indígenas, europeus, africanos. A tia Dalva já tinha dito para vocês, nós somos o país que foi colonizado, então esses colonizadores se espalharam por diversas regiões, certo? Nas comunidades remanescentes de quilombolas estão localizadas no Rio de Janeiro, na comunidade Campinho da Independência, em São Paulo, no quilombo do Cafundó, em Ivaporunduva, e em Minas Gerais, no município de Alcântara. No que se refere aos aspectos sociais, a região sudeste apresenta bom índice de desenvolvimento humano, tanto na saúde quanto na renda. Quanto às manifestações culturais, a região sudeste recebeu influência dos indígenas, dos africanos, dos asiáticos, japoneses e dos europeus. Entre as principais manifestações culturais, destaca-se o carnaval, o ticumbi e os pratos típicos. Na região sudeste, nós temos muitos pratos típicos. Tem os pratos típicos de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, certo? Mão na massa. Sobre a região sudeste, leia as afirmativas a seguir e assinar verdadeiro ou falso. Gente, então, vocês vão fazer agora, que nós já conhecemos um pouquinho mais a região sudeste, vocês vão trabalhar o mão na massa e vão fazer uma pesquisa sobre os pratos típicos da região sudeste, certo? Quais os pratos típicos? Se você conhece todos os pratos típicos da região sudeste, porque nós estamos na região sudeste, mas será que nós conhecemos todos os pratos típicos? Será que eu conheço o prato típico do Espírito Santo? Do Espírito Santo? De Minas Gerais? Do Rio de Janeiro? Qual será que é o prato típico do Rio de Janeiro? Então, vamos pesquisar e escrevam no caderno de vocês. Lembrando, cabeçalho, tá? Façam a pergunta a caneta, a resposta a lápis. Se for uma pesquisa, coloque o enunciado, atividade feita, pedido a tia Dalva, videoaula do dia tal, pesquisa sobre pratos típicos da região sudeste. Certo? Combinado? Então, agora falta só mais uma região para a gente conhecer. Qual será, hein? Tá? A tia Dalva vai dar um tempinho, daqui a pouquinho a tia Dalva volta para mostrar a nova região para vocês, ok? Daqui a pouquinho eu tô aqui. Fiquem aí. E aí, meus amores, qual região falta para a gente conhecer? Tá fácil, né, gente? É a região sul, certo? É a região que fica lá embaixo no mapa do Brasil, uma região pequenininha, que nós já vimos sobre ela dentro da sala de aula, que a tia Dalva lembra de ter explicado para vocês. Vocês se lembram? Então, quais são os estados que compõem a região sul? Na região sul, nós temos 3 estados. Quais são eles? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Agora a gente vai conhecer junto um pouquinho, depois as imagens que vocês viram na abertura. Vocês gostaram das imagens da região sul? Eu gostei, tá? Tinha muita coisa ali que eu não sabia que tinha nessa região. Espero que tenha acontecido o mesmo com vocês. Que vocês tenham gostado das imagens, de conhecer um pouquinho mais essa região. Agora vamos conhecer os outros aspectos? Vamos conhecer os aspectos naturais da região sul? Vamos acompanhando pelo livro junto? Pela apostila, tia Dalva. Peraí que a tia Dalva vai abrir.
Região Sul. A região Sul é a menor das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 576 mil quilômetros quadrados. Perto da região Norte, que tem 3,8, né, gente? Olha como ela é bem menorzinha. Compreende os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aspectos naturais. O relevo é formado por planaltos, planícies e depressões. A maior altitude do relevo é o Pico Paraná, com 1.922 metros, localizado na Serra do Mar, no estado do Paraná. Quanto à hidrografia, falando de rios agora, destaca-se muitos rios, como o Iguaçu, no Paraná, Itajaí, em Santa Catarina, e o Uruguai, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse rio cobre esses 2 estados, ok? O clima predominante da região é de subtropical, que apresenta as menores médias térmicas do Brasil, variando entre 18 e 20 graus. A mata das araucárias é a vegetação predominante, com árvores altas e copas bem largas. Devido ao clima frio do inverno, o vegetal perde suas folhas. Outras formações vegetais da região são a floresta atlântica, localizada na Serra do Mar, e campos, vegetação rasteira predominante no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então aqui, ó, a mata das araucárias, ó, vegetação de araucárias no Paraná. Ó, gente, aqui tem um RA. Eu pedi para vocês pedirem para o pai de vocês, para a mãe de vocês, ir lá no Play Store e baixar Realidade Aumentada do site. Então, na hora que você coloca Realidade Aumentada, já aparece o símbolo lá. É só baixar e apontar bem para o livro de vocês, vai com a câmera, vai afastando assim, pega a folha inteira que vocês conseguem visualizar o RA, certo? Características humanas, sociais e culturais. Gente, nessa página aqui tem o RA, ó. Pede pro papai, pra mamãe baixar o RA no celular. Você aponta, depois que vocês baixarem lá no Play Store, o celular de você, o RA de vocês, coloca lá, realidade aumentada. Vai aparecer o site, vocês colocam, baixa o RA, depois vocês apontam o RA para a página do livro de vocês, que vocês vão conseguir visualizar o que tem ali, certo? A região sul possui uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes. A população dessa região é formada pela mistura de indígenas, de africanos e de europeus. Primeiramente, formou a população da região sul os europeus que vieram de Portugal e os espanhóis. Posteriormente, com o processo de imigração, chegaram os italianos, no Rio Grande do Sul, os alemães, em Santa Catarina, e os ucranianos, no Paraná. Certo? Depois, na época do Brasil, lá para 1940, mais ou menos, houve um progresso de imigração. Nós vamos estudar isso mais para frente. Aí, onde esses novos povos vieram para o Brasil. Destaque-se também as comunidades quilombolas nos estados do Rio Grande do Sul, Areal e Costa da Lagoa, de Santa Catarina, Morro do Boi e Itapocu. E do Paraná, destaca-se Paiol de Telhas, Sutil e João Surá. Certo, gente? A população da região sul apresenta uma ótima qualidade de vida. É a segunda maior renda entre as regiões brasileiras e com as menores taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo do Brasil. As manifestações culturais recebem influência dos indígenas, dos africanos, dos europeus, alemães, ucranianos, italianos, portugueses, eslavos. Entre as principais destaca-se a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a dança do fandango e a festa da uva. Então, essas são as manifestações culturais. Mão na massa da página 205, vocês vão fazer aqui na apostila mesmo, certo? A tia vai voltar para a página inteira. Então, essa é a região sul. Na região sul, gente, é onde há a menor desigualdade humana. O que é isso? É a região que tem a menor diferença entre os muito ricos e os pobres. Ali tem aqueles que são bem mais ricos, com poder econômico bem mais elevado, mas tem menos pessoas na situação de extrema pobreza, tá? Então, a taxa de desigualdade é uma das melhores do Brasil, uma das menores do Brasil. Então, é onde, no sul, é onde as pessoas vivem melhor, ok? Apesar de não ser a região mais rica em termos de regiões do Brasil, que seria a região sudeste, ok? Bom,
Nós conhecemos agora as 5 regiões do Brasil, as características naturais, as características humanas, as características econômicas de cada uma dessa região. Espero que vocês tenham gostado e a tia vai deixar uma tarefinha aqui para vocês. Além dessas atividades que vocês fizeram, não precisa fazer tudo de uma vez, gente. A gente vai voltar a ter aula de geografia agora só semana que vem. Então vai dividindo, vendo o melhor dia para vocês fazerem, mas eu preciso que vocês façam. Então eu quero que vocês façam a atividade da página. Tem muita atividade aqui da ficha de atividade que vocês não fizeram. A semana que vem nós vamos fazer uma revisão e vamos corrigir essas atividades, ok? Mas a gente vai fazer agora sobre as regiões do Brasil. Então, se vocês vão fazer a página 107, 108, 109, 110, 111, 112. Então, dividam aí, organiza com a mamãe, conversa com a mamãe, com o papai, vai dividindo. Faz 2 páginas hoje, 2 amanhã, até bom para vocês estar sempre relembrando do conteúdo. Lembra daquele texto que nós tivemos em português, sobre a memória? Se você pratica um pouquinho todos os dias, não sai mais da sua cabeça, certo? E eu vou deixar depois para vocês, lá no Google Class, um link de um joguinho bem legal de geografia. É só para jogar, gente, não tá valendo nota, não tá valendo nada. Mas é bem legal. Quero ver se vocês sabem onde ficam os estados brasileiros. Jogando, facinho, tá bom? Essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê daqui a pouquinho. Beijo. Tchau. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do Pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros